Sejam muito bem-vindos, meus cachorreiros, mais uma noite aqui. Lembrando, às terças-feiras... Sabe por que é terça-feira, sempre? Foi atrás disso? Não. Não foi atrás, não. Não sabemos. E por que é às 21 horas e 3 minutos? Tem noção do porquê? Também não. Então mais uma terça-feira, às 21 horas e 3 minutos. Hoje, vocês perceberam que a gente mudou a mesa aqui, né? Mudamos a configuração, você assumiu o meu posto. Que bom, né? Vamos ver se eu vou... E você assumiu o posto de quem seria a minha aliada, né? Geralmente a Cíntia ou a Agatha que fala aqui com a gente, conversa com a gente, e eu vou ser entrevistado hoje. Então, hoje vocês vão... Não, brincadeira, gente. Quem vai tocar o papo aqui, de novo, sou eu. Trazer para vocês aqui duas pessoas que são, vou falar, parceiros nossos aqui, da Tríade. Mas antes disso, para eles que não sabem, vou explicar para eles e para vocês também. Vocês estão no triálogo dos cães. Então, sempre 3 pessoas, né? E o triálogo acontece na... terça-feira. Porque são 3, é um tripé, né? Às 21, porque 2 mais 1... 3. E 3, porque 3. Olha quanta analogia. Então a gente trouxe, né, para que fique sempre muito bem lembrado na cabeça das pessoas que... E antes, nós fazíamos 3 episódios por mês ainda. Olha só. A gente mudou um pouquinho, às vezes a gente solta. Alguma coisa tem com 3. A gente aprendeu aqui em um dos podcasts que a base mais sólida são 3. Olha só. Então, uma cadeira com 3 é muito difícil dela virar. Legal. Então a gente aprendeu... A gente vai vivendo e a gente vai aprendendo muita coisa, né? Mas a gente não está aqui para falar sobre isso, a gente está aqui para falar sobre cachorro, né? Particularmente sobre cachorro, mas tem gato aí no meio também. Sim. Agora eu quero saber de vocês, para quem não conhece vocês, quem são, o que fazem, o que comem, o que bebem, aonde vivem, como se reproduzem. Fiquem à vontade, soltem a voz, vamos lá. Como começou? Então, primeiramente, tem que gostar demais, né? Então, amor, 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 amor. Amor incondicional, acima de tudo, é com os pets e com os animais. Começou essa paixão mesmo, acho que a partir do momento que eu tive uma cachorrinha minha, só minha. Depois que você sai da casa da mãe, do pai e tal, que você tem o seu bichinho mesmo, que não é da sua mãe. E a partir dali... a Laísa foi o grande amor ali da minha vida, e por causa dela eu comecei a mexer com eles, tosar, dar banho. A Casa do Animal Estiloso é um banho e tosa hoje, loja banho e tosa, e por causa dela eu comecei a fazer esse tipo de coisa há anos atrás, isso em 2006, 2007, porque eu tive uma dificuldade. Eu ia sair do país, morar fora, e eu tinha medo aonde eu iria levá-la para fazer esse tipo de coisa, até porque eu nem dominava a língua do lugar e tal. Então, a primeiro momento, ela ia precisar. E aí eu comecei a fazer, fui atrás, comprei tesoura, comprei máquina, sem ter ideia. Naquela época era curso de CD, então eu comprei um CD, levei comigo, sobre Shih Tzu, só era o curso que vinha junto com a máquina e a tesoura, né? Mais ou menos. E eu comprei só do Shih Tzu, que era o que eu tinha, então eu estava só engessada nela ali. E aí ali eu comecei a tosar, dar banho, e aí fui vendo a necessidade dela e comecei a tosar, e a coisa fluiu muito legal. Porém, não me atentei a fazer um curso específico disso. Voltando para o Brasil, depois de 4 anos fora, aí eu comecei a fazer dos outros. Comecei a fazer da minha irmã. Shih Tzu. Não, daí já entrou no New York, já comecei a fazer outros, assim, de amigos, vizinho. E aí veio essa pandemia também. E, só que nada como empresa, muito amadora ainda, era uma coisa bem... traz aí que a gente dá banho, traz aí que eu corto um bigodinho. E aí, logicamente, eu já estava no mundo da internet, já começava a ver os vídeos na internet, não mais no CD. Porém, antes de eu ir, eu tinha iniciado também a faculdade veterinária.
com a saída para fora do país, eu tinha feito o primeiro ano, eu tive que trancar e fui. Quando eu voltei, eu já tinha perdido. Teve que refazer tudo. Uhum. Então, aí eu já achei que eu estava muito velha para fazer veterinária e fui fazer direito. Ah, tá tudo bem. E São tudo vários bem. caminhos no mesmo caminho. Aí eu fiz, me formei, fiquei um tempo na área. Eu tenho um gosto peculiar pelo direito na área penal. Porém, voltou à tona na pandemia. Mas eu sou muito escroto. Né? Mas você prefere defender que lado? Então, é que eu não cheguei nesse ponto, mas o meu objetivo, se continuasse no direito, era fazer os 3 anos obrigatórios que tem da profissão, para ir tentar um concurso de promotoria. Entendi. Porque, assim, não teria problema em defender algumas coisas esses 3 anos, mas eu prefiro ir para o lado da acusação. Entendi. Porque existem algumas áreas ainda no penal que eu não consigo digerir. Assim, engolir, mim não vai, né? Então não daria muito certo. Então eu seria mais para promotoria. Como eu não segui, graças a Deus, fui para o lado dos cachorrinhos, na pandemia eu voltei para o curso de veterinária. Voltei, fiz de novo um ano em casa, enquanto estávamos na pandemia, enquanto eu ia dando banho nos cachorros. Assistindo online ali? Exato, eu ia fazendo a veterinária. E aí, quando começou aquela época, depois daquele 1 ano que a gente ficou muito enclausurado, antes de vir a vacina e tal, começou a sair um pouco de casa, surgiu a ideia, por que não montar o pet shop e a gente começar a fazer esse banho fora e tal, na loja mesmo. E aí foi toda aquela busca do lugar e foi bem difícil. E eu acho que as coisas não acontecem muito como a gente quer, mas como Deus quer, porque eu tenho total confiança que hoje eu estou no espaço que eu estou. Eu pretendo ampliá-lo, mas eu acredito que não vai ser no meu tempo, mas sim no tempo de Deus. Porque eu já bati muito em ponto de faca, a coisa não vai na minha hora, vai na hora que é para ser. Certo. Hoje eu acho que a Casa do Animal Estiloso é uma casa muito abençoada, porque ela é de Deus. Ela, antes de ser minha, ela é de Deus. Então, eu trabalho com muita segurança lá dentro e, graças a Deus, eu nunca tive um problema sério com nenhum animal. E algumas divergências que aconteceu ali, tudo foi resolvido, solucionado. Então, amém, graças a Deus. Então, e aí... infelizmente, eu morava em São Paulo, quando eu vim para Alphaville, por causa de mãe e irmã, que a gente já ficava muito tempo longe, porque somos do Sul. Quando a minha família veio aqui para Barueri, aí me deu esse negócio de começar a buscar aqui. E aí que eu fui ver que... Aqui a banda toca diferente. E tudo deu muito certo de ficar aqui. Porém, eu fiquei 2 anos e pouco nessa distância, vindo e indo, enfim. E aí começamos ali, só que eu tive que abrir mão da faculdade mais uma vez. Porque a faculdade é em São Paulo, e eu não conseguia ficar nos 2, porque quando voltou as aulas, eu tinha que ir para o laboratório, normalmente você tem que estar lá umas 5 horas da tarde, e eu não conseguia sair do pet, porque ele era recém-inaugurado, e ele precisava muito ali da minha presença, dos manuais ainda, para comandar tudo, e aí eu tive que abrir mão. Hoje eu já não sei se eu fico melhor. Talvez eu continuaria veterinária, tendo tempo, mais por conhecimento, porque eu gosto muito de ter o conhecimento, e não simplesmente para ser veterinária, atuar como... sabe? Enfim, foi mais ou menos assim, mas... e aí vem crescendo, eu acho que a gente ganhou muita credibilidade, conhecemos muitas pessoas bacanas, é um outro mundo de viver, o mundo do cachorreiro já é um outro mundo, é um mundo total de amor, que eu acho que o animal veio aqui na Terra para ensinar o amor para as pessoas.
E muita gente, infelizmente, não consegue entender, mas eu sou meio suspeita em falar. Quando a gente já vai falando assim mais outras áreas aí eu já passo a bola para o Vitor, porque eu sou totalmente amor ali, às vezes eu fujo da parte mais... A gente vai falar da razão, a emoção e você é a razão. Eu acho que eu sou a razão, E como que você entrou nessa emoção toda, cara? Quem é você? Então, no meio disso tudo aqui que ela falou. Eu sou o Victor, né? Eu sou o filho dela, dessa mulher guerreira, batalhadora aí, que nunca desiste de nada, me ensina muito. E foi ela que sempre me ensinou a vida toda. Na verdade, ela citou desse cachorrinho, o primeiro que ela teve, mas foi a vida inteira em casa. Animal, cachorro, gato ou qualquer tipo de bicho, ela sempre me passou esses valores do respeito com o animal, o amor, da pureza que ele tem, o animal. Então, ela sempre me mostrou isso, né, a vida toda. Então, eu acho que foi uma coisa natural para mim, assim. Eu sempre gostei, mas a minha área também não era essa. Eu sou formado em publicidade e propaganda, e daí eu, né, até a quarentena, eu trabalhava em outros lugares, em outros escritórios, era outro mundo, total outra coisa. Mas a gente sempre teve o amor pelo cachorro, porque a gente tinha os nossos. E a minha mãe sempre me passou isso, né? Ela sempre me passou o amor dos animais, dos cachorros, de tudo. É o cachorro, né? Mas em geral todos os animais. E com o tempo a gente começou a trabalhar dessa oportunidade na quarentena. Eu também fui abraçar. Você começou como? Dando banho? Dando banho em Cheetos. Então, o banho, só cortando, ele deu bem pouco, porque já não era a área dele mesmo. Mas aonde eu podia, tipo, eu tinha necessidade, podia enfiar ele, eu falava, pelo amor de Deus, me ajuda nisso. Então você é o cara das planilhas. Um pouco, em partes, né? Eu era o cara também da criação, da arte. O nosso logo nasceu numa tarde de Illustrator lá. Legal. Mexendo no computador. E as cores, né? Daí a gente acabou entrando num consenso. Mas basicamente foi isso. Eu vim do mundo do marketing, daí fui aprendendo, aí aprendi a dar banho com ela, fui fazendo junto as coisas. Por muito tempo eu dirigi no próprio pet. O carro. Dirigi por bastante tempo, então eu tive bastante contato com os clientes, assim, também. Que é bom, né? Sim. Muito bom. Sim. E foi onde a gente conseguiu criar toda essa credibilidade, onde eles têm confiança na gente hoje em dia, no nosso negócio. E hoje em dia a gente consegue passar para os nossos funcionários da mesma forma em que a gente faz. Para que eles também tenham confiança nas pessoas que a gente confia. O que vocês acham? Aí é uma pergunta para os dois responderem ou para um sintetizar. O que vocês acham que é o diferencial de vocês? Eu acho que é o carinho total com o animal. E o trabalho muito bem feito. Mas sabe por que eu vejo? Em todos os pets, que todo mundo fala isso. Mas eu faço com amor, mas eu não sei o quê, mas eu não sei o que lá. Não pratica? Não. Eu acho que não. Eu não falo por experiência, porque eu não passei em diversos pets. Eu falo por, assim, esses 4 anos ali, já passaram algumas pessoas trabalhando ali dentro. E eu já tive de tudo que você possa imaginar. Que nem eu imaginei que existia tanta diversidade de comportamentos. E é o que eu te falo, graças a Deus eu não tive nenhum louco que quis atirar o pet na parede, entendeu? Porque eu acho que isso daí também existe, né? A gente vê. Mas que me contaram de vir de muitos lugares. Eu até brinco com uma funcionária, eu falo, nossa, é a rodada de Alphaville, hein? Porque ela já passou em vários e ela não conseguia se encaixar. Muitas vezes eu vejo que a pessoa quer desistir da profissão, já porque está desanimada com o perfil do lugar. E hoje ela me falou, assim, que com total segurança ela afirma que isso é uma coisa muito séria, que, sem citar nomes, mas que em Alphaville, na nossa região, só temos nós e mais um lugar que ela indicaria para os animais para banho. Porque os outros, eles, até é engraçado, porque assim, não fui eu,
é o pessoal que está aí na luta todo dia, há 10 anos, há 15 anos, denomina como tipo um lavacar. É um processo, tipo, tem que ser rápido, tem que ser, vai entrar... E aí lava esse cachorro. Produção. Não é que vai bater, vai matar, não é nada disso. Só que, às vezes, você tem que fazer o banho daquele animalzinho no tempo dele também, não é só no seu tempo. Às vezes, a pessoa, o dono, não sei quem, tá ali, é o que eu deduzo, tá? Que eu também não sei exatamente, mas é o que a gente deduz de fora. Almeja ali um valor X, uma quantidade X, e então ele não tá... você não bateu, não espancou, mas faz. Só faz. E, às vezes, dependendo do animal, e animal idosos também, que já é um outro perfil, bebês, você não pode... Tem que ser tudo mais... Você não pode chegar nele, você traumatiza, ou no idoso você acaba causando alguma coisa que vai levar ele a desenvolver alguma coisa, sabe, de doença. Então, assim, você tem que pensar lá para trás, você tem que se pôr no lugar ali. De dono, né? De dono. Tutor. Você tem que se pôr no lugar do cachorro, você tem que se pôr no lugar do funcionário que está fazendo também, porque quando você começa a virar nessa superprodução, você acaba perdendo a qualidade. Eu acho que existe uma única solução de não perder a qualidade, talvez. Aumentando espaço, fazendo mais salas de banho, e não, tipo assim, eu tenho uma sala de banho e eu fio tudo lá dentro e aquela coisa estressante, entendeu? Aí você desgasta o funcionário, você desgasta o pet, ele chega lá na frente e não quer mais entrar. Então, assim, eu acho que tem algumas formas que dá para fazer, e é tão gostoso você conseguir trabalhar numa paz leve, e o bichinho sair leve, e o bichinho querer entrar, e ele quer dar os lambejos, entendeu? Do que você trabalhar numa coisa meio louca. Eu já cheguei, não que eu não vou dizer, chegou o final de ano, fica mais corrido. Foi mais corrido. Então, com essas percepções, eu já percebi que para trabalhar num fluxo como final de ano, eu teria que mudar o perfil. Entendi. Tem que melhorar, tem que botar mais gente, botar mais espaço, tem que fazer alguma coisa diferente. Porque aquilo você suporta um dia, digamos assim, e você consegue levar. Agora, se você virar aquilo rotativo na sua vida, não vai ser legal para você. Você vai ganhar dinheiro? Talvez sim, mas não vai ser legal para os bichinhos. Eu acho que vai começar a ter uma sequência de problemas e uma sequência, às vezes, até de desastres ali, sabe? Foi fazer correndo, cortou, foi fazer não sei o quê, deu errado isso, estava tão correndo, tinha tanto cachorro, esqueci de prender esse, pulou da mesa, quebrou uma pata. Então, eu não acho legal. E, assim, não é meu foco. Não é meu foco, definitivamente não é meu foco. Se um dia, porque eu sou aquela, assim, a mãe que quer todo mundo, não quer deixar ninguém, sabe? Eu tenho um problema sério em dizer não, quando a minha agenda já está cheia. Lotado. Eu quero... Mas aí você tem que tocar. Sim. E daí é em parte o que a gente fala. Assim, é muito diferente você vender uma caneta, é muito diferente você vender um papel. A gente mexe com vida. É vida. Então, a vida, ela tem que ser respeitada. Então, assim, acima de dinheiro, acima de qualquer investimento ou qualquer coisa, a gente está lidando com vida. Sim. Então, se for para a gente ultrapassar essa barreira por causa de faturamento, a gente nunca vai ultrapassar ela. Então, é o que a gente costuma falar de Deus e de tudo para prover um lugar maior, algo com bem-estar, algo... Porque, assim, eu que venho dessa área de publicidade, geralmente as pessoas estão só importando em vender. Vender e vender. Por um lado, você precisa da venda para fazer aquilo girar. Mas a gente trabalha com vida. A gente fala aqui dentro que o vender, né, óbvio que, vamos botar entre aspas, mas o vender ele é fácil. O difícil é revender para a mesma pessoa. Exato. Então, que nem a maioria, que nem alguns dos nossos cães que fazem aula aqui, às vezes vão lá na frente do pet de vocês, fazer aula lá também, né? Eles são da nossa primeira leva. Então, desde o primeiro mês que eles entraram, eles estão com a gente. Sim. Então, são coisas que a gente começa a analisar da qualidade do serviço que está sendo entregue aqui dentro da escola.
Se eu tenho um cachorro que ele é recorrente 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, o serviço que a gente está entregando é bom. Se o cachorro vem, pinga e vai embora, pinga e vai embora, pinga e vai embora, tem alguma coisa errada. Por que ele foi embora? E aí é onde a gente começa a pensar, mas por que ele foi embora? O que a gente errou? Aonde a gente falhou? Né? Ah, falhou no adestramento, falhou no dia da visita, no atendimento, falhamos em alguma informação, o que foi? Ou não resolvemos um problema que era para ser resolvido, mas esse problema a gente não ia resolver, mas isso foi explicado. Então a gente tem que fazer, a gente tem que ter esse lado também. Então por isso que o negócio do vender, cara, vender é fácil. Sim. Sim. E vender de novo para a mesma pessoa, e o pior, e manter-se vendendo, o mesmo produto. Você está vendendo, na verdade, um serviço. Você está vendendo o mesmo serviço. Né? E aí você começa por que dá certo? O mesmo cachorro. Então, essas são algumas das bases que a gente usa aqui para entender se está dando bom ou não. Bom ou ruim. Então, por que será que a pessoa volta lá? Ah, eu fui bem atendido, ela cuidou do meu cachorro. Ah, mas ela atrasou com um propósito. Exatamente. Sim. Né? Ah, pediu para eu levar mais tarde, só que eles atrasaram porque eles estavam cheios. Então, às vezes acontece isso, que nem minha mãe fica louca, né? Minha mãe tem um York. Sim. E o negócio dela é tipo assim, ó, me avisa a hora que dá para levar, que eu levo. Tá. Eu não quero que ele fique aí. Esperando. Esperando. Porque às vezes, sei lá, tem o lugar do cachorro lá, a gradinha, como chama? O expand, o canilzinho, né? Não quero que ele fique, eu quero que eu leve. Me avisa, aí o pessoal já sabe que ela não quer, aí eles vão e avisam ela. Mas se você faz isso do outro lado, fala, ó, eu não vou buscar agora, vou buscar daqui 10 minutos, 20 minutos, porque eu tô terminando um aqui, ele vai ficar muito tempo esperando. O cara já fala, opa, peraí, tem alguma coisa, tem um quezinho diferente. Então é sempre isso, esse quezinho diferente que a gente busca aqui, as pessoas vão buscar. E vão ver aquela experiência e vão reviver aquela experiência várias vezes. Exatamente. Tudo que a gente entrega para o nosso cliente tem que ser uma experiência. Então, desde o cheiro, né, ao espaço que nem vocês chegaram aqui, aí você dá uma olhada e fala, caramba, que lugar diferente. Essa é uma experiência. Né? Então, na casa de vocês lá, no espaço de vocês, entrou, tipo, opa, peraí, o que me levou a viver essa experiência? Isso é um dos processos que a gente tem lá. Aí você está perfumando a loja continuamente também, que é uma das experiências, né, para remeter ao cheiro. Para o cara lembrar, né, tipo, de você, tipo, nossa, isso. Eu já senti esse cheiro em algum lugar, aí passa 10 minutos e ele fala, caramba, foi lá no pet shop. Isso. O cara lembra de você a todo momento. Mas você sabe que você está falando da venda, do seguir, do não deixar o cachorro. Eu acho que essa, hoje, e você sabe que, assim, isso eu não aprendi com ninguém. É uma coisa que vai acontecendo involuntariamente. Por exemplo, o dia que tem alguns bichinhos, ou que passa de um horário, logicamente a gente avisa, até porque você vê que as pessoas começam a perguntar, então você avisa, faz um vídeo, olha, tá aqui, Então, porque hoje a mídia, né, a mídia social assusta a gente, assusta e ajuda, né? Porque você vê muito... Loucura. Não, eu adoro pegar esses vídeos de cagada de pet shop pra mim, nossa, adoro. Tanto da parte comportamental, quanto da parte das piruetas malucas que o pessoal faz lá, tipo, se ela entregou um cachorro, saiu um tio, como é que é aquele bicho lá, o timão lá, não é o timão, o laranja. Tigrão? O tigrão. Eu falo, meu Deus do céu, gente, não faz isso com o cachorro. Porque você sabe o tempo que aquele cachorro fica ali dentro, né? Mas ele é treinado. Mas é por isso que a gente fala, ame antes de fazer. Porque daí dá para fazer tudo. Não olhe lá no Google, qual que é o mercado que está dando dinheiro em 2025 e vamos lá para cima, entendeu? Não vá. Não vá, porque você vai se dar mal no meio do caminho. Você não vai gostar, às vezes, de coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes você não está preparado, não tem paciência para isso. E depois você vai acabar se dando muito mal, né, no final das contas, né? Porque é o que a gente acredita. Você, às vezes, desperdiçar alguma coisa, um produto, alguma coisa, é ruim. Mas agora você tratar mal um animal ou algo do tipo, eu acho que as cobranças já são lá de cima, né? Mas, enfim. Eu vou puxar pro meu lado agora. E quando chega um cachorro agressivo lá? Porque como é que ele chega, né? Eu preciso dar banho. Eu não vou falar raça, né? Tipo show, não vou falar. Amo.
Ela ama de paixão. Não, mas é que são os dos mais recorrentes que a gente tem. Mas tem até um cara, não sei se depois vocês conhecem, que ele só faz show. Ele é lá de Curitiba. Eu acho que é esse cara Eu mesmo. acompanho ele. Nossa, ele toma, ele toma várias grampadas, né? Vira e mexe, ele toma umas grampadas. Como é que vem esse cachorro e, tipo assim, como é que vocês lidam com isso? Tá. Até hoje não veio nenhum, assim, Tasmania. Louco, completamente louco, assim, porque eu acho que se chegasse, e eu espero que se um dia chegar, a pessoa me avise antes, porque normalmente não avisa, sabe? A gente depois que é comido, aí a gente ele costuma fazer esse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho que eu não tive... Para falar que eu não tive, a gente teve um husky uma vez que deixou todo mundo meio, assim, assustado, mas nada que não seja controlado. E foi um cachorro que veio de final de ano, assim, também, para tomar banho. Mas, até porque eu acho que se chegar um cachorro, a pessoa me avisar, não que eu vou deixar de atender, mas aí eu acho que eu vou buscar, talvez, até uma pessoa que entenda do comportamento, um adestrador para nos ajudar com o banho. Como a gente já teve. Exatamente. A gente tem um cliente aqui que faz adestramento com a gente, né? E a cachorra dele é extremamente reativa. Sim. E ela beira o reativo agressivo. Então, ela não só reage, às vezes ela que busca a agressão, né? E aí ele tem um combinado lá com o pet que, tipo assim, não é ele que escolhe o dia que ele vai dar banho. É o pet que fala, oi, então, hoje tá bom pra dar banho nela. Olha só. Porque, tipo assim, sei lá, tem nenhum cachorro. Então o pet liga pra ele, hoje tá bom pra dar banho nela. É isso aí. Hoje eu posso te falar, assim, com total segurança, eu conheço o perfil, às vezes do dono não, mas do cachorro, eu conheço o perfil, eu sei o nome de todos, eu sei, esse dá para misturar com aquele não dá para misturar com esse. Quando esse estiver aqui, que é o que a gente estava falando de baia, eu tenho mania muito de chegar soltando todo mundo. Não tomou banho? Sai daí dessa baia. Vai rodar, vai fazer cocô, vai fazer xixi. E assim, depois que tomou banho, aí a gente separa na baia, já avisa o dono para poder vir buscar. Até porque daí se a gente solta, ele começa a fazer xixi. Aí já vira aquela bagunça. Mas antes de tomar esse banho, ele tá livre para detonar o banho tosa. É bem isso mesmo que eles fazem. E até porque eu gosto de deixar eles socializando, eles vão muito mais confortáveis. Às vezes ele chega tremendo, mas sai entra de lá boa. em cima, tá andando, ele já até desparatinou do banho, aí quando ele vai pro banho, ele nem dá tempo de estar naquele estado de choque que ele chegou, ele já foi lá e tomou banho e beleza. Mas aí você precisa conhecer. Por isso que muitas vezes eu faço questão. Ou tem uma pessoa que está muito antenada comigo naquilo ali, ou se aquela pessoa não pode estar ali naquele dia, eu não saio dali. Porque vai chegar fulano ou ciclano, eu sei que aquele lá tem um pouquinho mais de reatividade, não pode soltar, segura, para ele não ficar preso muito tempo. Então vamos fazer um rodízio dessa galera e solta um pouco esses daqui, depois o fulano você prende e daí solta o outro que já está um tempo preso. Mas ninguém fica o tempo todo que está lá no banho, fica preso. Não fica. Porque se tiver, eu chego e vou soltando. Me dá uma gastura. Tanto que a orientação hoje em dia para todos que trabalham com a gente é isso. É conhecer todos os animais. Porque não adianta você abrir uma lista lá, que é o que a gente volta naquele assunto de números e produção. E falar, é o fulano, é o fulano, é o fulano. Você tem que saber que cachorro que é aquele. Como que ele é. Geralmente a gente deixa observações nos checklists de como que aquele cachorro é, como que ele lida. Tanto de problemas dermatológicos, né, de pele, quanto a reação dele, como que ele é, né, como que ele age. E a gente tem também horários estratégicos para colocar esses animais. Sim. Você abriu um ponto legal. Você abriu um ponto legal. Tem muito cachorro hoje que vai lá com vocês com problemas dermatológicos? Muito. Tipo, muito. Muito. Quanto que você falaria assim, Rafa, a gente teve um aumento de X% do problema dermatológico? Do total... Acho que deu uns 80%, porque assim, se ele não tem uma coisa grave, ele já tem uma coceira. Ele tá coçando sem parar, entendeu? E aí, hoje existe uma necessidade, eu já conversei
em feira de pet que existe aqui no Brasil, com as linhas de produto, que eles têm que passar melhor não deixar só para o veterinário, tipo assim, receitar aquele shampoo, mas sim esclarecer melhor. Já está sendo bem mais usado, mas eu acho que ainda falta eles esclarecerem melhor o uso desses shampoos dermatológicos. Eu acho que a gente vai ter um problema, que ele é um problema que ele é muito voltado, e aí seria a responsabilidade do dono do cachorro, correr atrás de entender o porquê do problema do cachorro dele. E eu vou te falar por experiência própria. Às vezes o cachorro tem um problema comportamental, e esse problema comportamental ele vai afetar, ou ele vai dar mais com coceira. Falar básico, com coceira. O primeiro sinal de um problema comportamental, excesso de lambedura, que vai gerar um cachorro que naturalmente tende a ser mais fedido, porque ele está se lambendo, então ele vai feder. Não é fedido, né? A gente fala fedido, mas é aquele odor mais forte, né? Por causa que ele se lambe muito mais. Então, diversos desses problemas, então, olha como a gente consegue juntar tudo. Se eu tenho aumento de 80% desses cães com problema de pele, eu tenho um aumento, não vou dizer de 80%, mas grande parte desses problemas, eles estão ligados a problemas comportamentais. Sim. Então, se a pessoa não resolver o problema comportamental, ela pode dar o melhor shampoo, que tenha todas as indicações. Exatamente. O veterinário pode passar a melhor alimentação, mas o problema não é isso. Exatamente. É o comportamento do cachorro. Se a gente não alinhar... O shampoo, ele ajuda, ele auxilia. Mas se não ele não, comportamental, eu acho que ele não vai... cura, né? Assim. Ele é a Neosaldina pro cara que tá com aquela dor de cabeça, mas na verdade é fígado o problema, sabe? O cara tem um puta problema de fígado tá dando dor de cabeça e tá tomando Neosaldina. Não vai resolver, você vai ser eterno. Sim. Então, vou te contar a historinha do chau-chau pra gente voltar no reativo e vai juntar com isso daí do problema comportamental. No começo, o chau-chau pra mim era um grande ursão. Nossa, o dono do chau-chau me odeia por causa que eu falo. Pensa numa pessoa fissurada no chau-chau, só que assim, eu mesmo não tinha. Ele é um cachorro diferenciado dos outros cachorros, dos outros cães. Ele é quase um gato. Mais selvagem, assim. Né? Ele gosta do dono dele. E ele é um cachorro que ele não gosta ele não recebe, isso é o que eu percebo como leiga, tá? Não pode ser muito dominado. Dominado. Né? Ele aceita uma pessoa mandar nele. Se a gente for entrar em particularidade da raça, o Chow é um cão primitivo. Então, naturalmente, cães primitivos são mais gelados, né? E aí é o outro ponto do Chow. O Chow é um cão de guarda. Então, naturalmente, ele tende a gostar de uma pessoa e não mais das outras. Porque ele é um cão de guarda. Sim. A gente, aqui no Brasil, ou não só no Brasil, mas em outras regiões, que utiliza, né, vou botar um aspas aqui gigantesco, utiliza o cão de uma maneira errada. Esse cachorro não é para ele viver do jeito que ele vive. Ele não é ursinho, né? Ele não é tipo ursinho, ele não é um cão de companhia. Não. Mas eu tenho um que tá bom, mas ele naturalmente não é. Se você pegar 100, 98 vão seguir um genético, que é um cão gelado, que é um cão para guarda. Ponto. Mas aí eu te pergunto, a gente tem vários cães que é de guarda e não tem esse comportamento dele. Por exemplo, um pastor, o próprio pitbull. Não. E aí você consegue ser muito Aí a gente vai ter cães diferentes. E com ele não, entendeu? O pastor não é um cão de guarda. O pastor é um cão de pastoreio. Tá. Ele tem... O Rottweiler é diferente. Então ele tem... O Rottweiler é um molosso. Tá? Então, mas ele ainda aceita mais uma pessoa do que o bendito do chau-chau. Tá? Aí você tá falando... Aí a gente vai buscar primitivo. Tá. Então aí o primitivo vai fazer sentido. Ele é um dos cães primitivos. Tá? Então, se pegar um pastor é um cão de pastoreio. Ele exerce o papel de um bom cão de guarda. Tá? Pitbull é Pitbull Terrier. O Terrier é um cão de caça. Então ele vai caçar.
Então, Perfeito. e aí você vai ter particularidades que aproximam mais esses cães da gente. O cão de pastoreio necessita de alguém para pedir para ele fazer o pastoreio. O cão de caça vai trazer a caça para alguém, e assim sucessivamente. Então, O Chow-Chow é é totalmente diferente, é completamente dominador. diferente, é completamente diferente. Então, e graças a Deus que com algumas mordidas eu comecei a aprender que ele não é um ursinho. Por mais que pareça. Porque eu via ele, o que eu pensava na minha frente? Felícia. Eu ia te abraçar, essa coisa linda. E aí era um problema. Então, assim, eu tive muita sorte que eu peguei alguns chow-chows bem tranquilos, que eu consegui dar beijinho, fazer tudo isso, apesar dele não querer, né? demonstrar, mas a duras penas caiu a minha ficha, eu aprendi o meu limite, a respeitar o espaço dele e somente observar a beleza e parar de querer tratar ele como um bichinho de pelúcia. Eu ainda tenho umas recaídas nele, porque ele é muito lindo. Mas, assim, e aí a gente entra nesse lado todo comportamental. Mas, a pergunta que você tinha me perguntado eles querem saber como que você recebe sobre o recebimento. Bravo. Então, né? Hoje, se eu tivesse que lidar com um cachorro muito bravo, eu marcaria um horário separado, contrataria um adestrador, alguém que entendesse bem sobre a raça e tal, para poder me auxiliar e me ajudar nesse banho, porque precisa dar o banho. Ou a gente até comenta com o cachorro isso, é um baita de um pelão, ele tem essa necessidade, ele tem muito subpelo que, se não fizer, é muito complicado. Então, assim, não dá para deixar de fazer. Tem que fazer, alguém vai ter que fazer. Então, eu prefiro que a Casa do Animal Estiloso faça, que eu sei que a gente vai fazer com amor, do que ele seja espancado em algum lugar, amarrado, sei lá o que vão fazer com ele. Que é o meu medo hoje de alguns lugares, né? Mas os que a gente recebeu até hoje, que teve alguma reação, a gente teve uma American Bully. Também não é um cachorro muito fácil. E o Bull, o Terrier. O Bull Terrier. Mas esse já veio com adestrador. Ele já tinha um adestrador trabalhando em cima dela, porque ela veio pequenininha, ela nem tomava banho ainda, passava a mão nela, ela já mostrava os dentes. E ela era titica. Então, já foi detectado pelo próprio dono do cachorro que ela precisava de um adestramento desde filhote. Ela tinha medo de sair na rua e várias coisas. Então, quando ela veio, a gente já tinha um acompanhamento desse adestrador que vinha junto, segurava na coleira dela, então, e a gente ia fazendo por limites. Ela ainda não tá legal para a gente esfregar muito a pata da frente, ela tem um problema mais com a pata da frente, então ela deixa a parte de trás. Ela não aceita secador, então a gente automaticamente tinha que secar lá na máquina, porque é o lugar que ela aceita, fica tranquila, sai sequinha, não. Que é o... que o pessoal chama de caixa, né? Mas é uma secadora própria, que tem uma regulagem de temperatura. Uns preferem a caixa, uns preferem o próprio secador, então tem que ser... Essa máquina hoje, ela foi indicada... A máquina vale a pena? Vale. Ela vale porque, assim, quando você tem um cachorro que não suporta o secador ou o próprio soprador, eles se dão super bem na máquina. Eles vão melhor na máquina. Mas também vai bom para cachorro de pelo curto, né? Também. Quando é um chow-chow, você praticamente... Porque o soprador ajuda muito pro chow-chow, né? E ele aceita bem, viu? Ele é um cachorro que ele aceita. Ele aceita mais o soprador do que o contato físico, propriamente. A toca nas patas. Desde que você não toque, não manipule muito, não... Ficar girando ele toda hora. Sabe, você tem que ir, não é... vira o cachorro, agora tem que esfregar o outro lado, vira o cachorro. Não, não vira o cachorro. Você vira e tenta esfregar ele por trás. Ele já não gosta. Por que você vai ficar fazendo isso para, né, ativar essa reatividade nele? Então, assim, graças a Deus, toleram bem a máquina, aceitam bem. Hoje eu tenho uns que chegam, não quer nem tomar banho, quer entrar direto dentro da máquina. Dorme na máquina. E a máquina agiliza muito o trabalho de vocês, né? Porque você tem alguém trabalhando que não é alguém. Que não, é difícil falar, né?
Tipo, uma pessoa que estava ali secando pode fazer outra coisa enquanto aquele cachorro está secando. Nem serve para esses pelos bem curtinhos, igual do pitbull, que são bem curtinhos. Os maiores, o que a gente faz? Igual no chau-chau. A gente faz o soprador nele, escova, porque é um animal que tem que ser escovado. A gente passa toda aquela parte que ele não gosta, mas tem que ser feito. E depois a gente põe na máquina para dar aquela secada na pele. Entendi. Para não ter o problema de dar uma dermatite, alguma coisa do tipo. Porque isso foi passado até por quem vende a máquina. Tipo assim, ó, eu tive muita experiência hoje em dia fazendo bulldog francês, aquele outro do casal lá do Rio, como que é? Corgi? Não, do pelinho curto, não é a Buma, não é a Buma. Tá bom. Enfim, que veio para nós com problema de pele, porque não estava conseguindo, o cachorro às vezes não para, é agitado e a pessoa não fica direcionado no secador, mas ele vira muito. Fica rodando, às né? Vezes fica com alguma parte úmida. E aí, normalmente aqui na parte do pescoço, o tal começa a dar uns buracos no pelo. E depois que a gente começou a secar esse cachorro na máquina, acabou. O pelo nasceu, não teve mais, por quê? Porque secou a pele dele, por mais que ele gire na máquina, a máquina faz esse giro de vento, e não é uma coisa direcionada no olho, é uma temperatura mais para morno frio do que morno quente, então demora. Isso é uma coisa que já Quanto tempo demora? Um cachorro? Pelo curto, ele fica lá 1 hora. 1 hora, você Uma hora e pouquinho. E às vezes ainda você tem que tirar, se ele ficar muito tempo sentado ou muito e fazer ele rodar, você tem que dar uma secadinha ainda na pata, e ainda buscar alguns pontos que possam estar molhados. Mas essa parte de orelha, cabeça, tudo, que é o problema do cachorro, secar essa parte, e até o problema do secador no olho, a máquina faz super bem. A gente tem uma Bull lá que ontem deu um trabalho para secar o cara dela, cara. Nossa. Eles não gostam. E ela grita, parece que você tá matando ela, cara. Husky também é assim. Husky parece que tá matando. Você pôs a mão. Nossa, como grita. Então, esse daí também é um cliente que a gente marca no horário diferenciado. Husky parece que tá matando. Se entrar no pet shop, você tá dando banho no Husky, estão matando. E eu já tive isso daí também. Como a gente tá ali no centro comercial, a primeira vez que eu peguei na hora do almoço. Lotado, todo mundo passava ali, a gente pensava, não, estão espancando. O que estão fazendo? E chegava ao ponto ali, porque esses husky, ele grita, e às vezes ele uiva, ele grita, não sei, que não parecia um cachorro. É que não sabe, parecia uma pessoa. Husky não sabe latir, né? Então, é meio, né? E aí todo mundo ficava muito assustado. Hoje eu pego eles no horário assim, todo mundo já almoçou, e aí pega, daí beleza. Gato, a mesma coisa, a gente marca um dia ou um horário que não esteja, para não correr risco nenhum. Se tem algum outro cachorro, a gente sabe o perfil dele, ele não é de latir, não vai coisar, mas é grande. Então, vamos prender, passa o gato, ou sempre faz todo um esquema. E o fato de você fazer isso, a própria equipe ali que está trabalhando já aprende a lidar daquela forma e já fica naquela sintonia também. Qual é o serviço que, fora o banho e tosa, que vocês dão ali, né? Que seria não banho, shampoo, etc., mas que as pessoas mais procuram, tipo, para agregar ali no banho e na tosa? A hidratação? Qual que é o que mais procurado pelas pessoas? Fora o banho, eu acho que hoje é higiênica. Sozinha higiene. Que tem que limpar, é uma coisa que... Porque não adianta nada você dar um banho, aí o cachorro tá muito peludo, ele faz um xixi já se ferra todo. Na mesma hora do banho. E escovação de dente. Existe do cachorro ir só para escovar o dente? Não. É o pacote completo. Vai e pede e escova o dente. Eu acho que porque teve um aumento muito grande de problema de tártaro. E, assim, tá chegando na conta. Uma que você tem que anestesiar o cachorro, porque tem gente que não sabe que a limpeza de tártaro tem que ser o cachorro anestesiado. É anestesiado, é entubado. Então, assim, ele passa por... É rápido, mas ele passa por um procedimento cirúrgico mesmo. Então, hoje eu acho que é uma das piores coisas para você conseguir controlar.
Eu não sei o que Mas que... é muito buscado. Ah, mas não tem jeito. acontecendo. Ela abriu margem para falar do meu patrocinador. Eu geralmente não falo isso, mas não tem jeito. Você abriu uma margem muito Não, grande. Estamos aí precisando de Ó, alguém eu vou- muito bom Muito aí, bom. sem deixar a cachorrada ter que passar por Muito limpeza bom. de tártaro toda hora. Um dos meus patrocinadores, que eu falo com, cara, eu sou muito chato para qualquer tipo de brinquedo, de não sei o que lá. E um dos meus patrocinadores é a Pet Food Solution. A Pet Food Solution tem a Pro Health, que é a ração que eu dou para os meus cães, que é a única ração com autorização no Brasil para ter Plaque Off, que é a substância que vai ajudar no tratamento do tártaro. E eu falo porque então, tipo assim, não é que eu testei com um, eu testei com os meus, foram 4 cães. E os meus cães já têm uma idade avançada. Então, a gente tem 3 cães de 7, 8 anos e um cachorro de 9, 10 anos. Sim. Eu tive resultados extraordinários com 3. E aí, cara, eu falei, nossa, peraí, isso aqui precisa ir pra frente. Aí, a minha mãe, com o Yorkzinho dela, começou a dar pro York dela também. Que é um cachorro bem problemático. Que de é tártaro. Cara, precisa ver os dentes desse cachorro que melhorou. Tipo, em coisa de 2, 3 meses. Não, mas a gente precisa promover Surreal. mesmo esse patrocinador aí. Surreal. porque- Muito boa, recomendo. Até uma das veterinárias que esteve aqui com a gente, veterinária nutróloga, né? Eu falei, "Menino, se ela falar mal da Pet Food, eu tô ferrado." Mas aí eu botei ela no checkmate. Falei, e aí? E a Pet Food Solution, a Pro Health? Aí ela falou, não, a Pro Health é muito boa. Tá? Só que aí ela abriu o que mais a gente fala, né? Cara, não é porque você vai dar 2 grãos ou 3 que você vai... Ó, ela aí, ó. Não é. Você vai dar 2, 3 grãos que você vai salvar o cachorro do tártaro. Não. Tipo, você chega lá naquele cachorro... Olha lá, o Plaque Off, ó. É a única que que pode, né? Perfeito. Olha lá, resultados a partir de 4 semanas. E é real. Tipo, é real mesmo. Porque eu testei com os meus cachorros, cara. Não, porque Muito eu boa. já fiz 3 vezes nos meus. Cara, que ração boa, cara. Porque eu até Nunca comi, mas entendo. ela cumpre o que ela precisa. Ela cumpre o que ela vende ali no pacote, ela entrega. E aí, nesse dia, eu falei pra ela, cara, e a Pet Food Solution com a Pro Health? Ela, cara, eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar super claro, até falando sobre a alergia, né? Sim. Não é uma ração hipoalergênica que vai salvar seu cachorro da noite pro dia. Ela vai ajudar. Sim. Assim como não é uma ração anti-obesidade que seu cachorro vai ficar magro. Do nada, né? Não é o Ozempic. Assim, até porque tem casos. Mundial. Eu tenho um piquinês branco, Caramba, piquinês. todinho branco. Raro. E eu descobri mais ou menos aos 6 meses que ele tinha uma coceira que estava fora do comum de outros cachorros, mas ele não tinha nada na pele. Então, assim, e ele praticamente ele não tem nada na pele. Ele não tem ferida, ele não tem nada. É difícil sair uma ferida, alguma coisa. Depois de um trabalho de 6 meses em cima, com hipoalergênica, com comida normal, descobrimos que ele é um cachorro atópico. Então, assim, a ração ajuda a mas não ele piorar, não né? para de coçar se ele não tomar um medicamento X. Entendeu? Então, ele tem que tomar aquele medicamento. Hoje ele tem 10 anos, ele já toma esse medicamento há 9 anos e meio, graças a Deus, e ele não é igual um corticoide que afeta a rim, essas coisas. Eu tive que dar, porque senão... E hoje eu até percebo, se eu esquecer de dar, passa um dia, no segundo ele já tá com a coceira. Eu já falo, nossa, acho que eu esqueci de dar o remédio. Então, assim, precisa de remédio dessa categoria para os cães atópicos aí no E agora tá mercado. no grito, né? E de shampoo, e de ração, e de adestramento, e de tudo, de psicólogo para eles, porque é um problema. Então, daí eu Esse até lembrei, problema. a gente tem bastante procura de escovação de dentes, Tem. a pasta higiênica, né, que são coisas do bem-estar, o banho de ozônio, que cada vez mais as pessoas vêm O que é o banho de ozônio, para quem não sabe? Explica pra gente. É uma água ionizada, né? Ela tem Ela sai já, ela tem um aparelho, ele chama spa, que é ligado no tubo de água, ele passa por dentro desse aparelho e tem uma mangueira lá própria nele, ele tem todo um esquema de montar, que nem é dos mais bonitos o chuveiro, mas ele
tem que ter aquela negócio. A mangueira do tratamento. Divide o ozônio com a água lá. O ozônio tem diversos benefícios, né? E sai nessa água. Eu acredito que os estudos hoje em dia, alguns casos já estão aí meio que provado, outros ainda não muito. Muitos veterinários usam o ozônio injetável, que é até muito engraçado, eu já fiz nesse meu pequinês, por ele ser, né, atópico. Usa para dor, anti-inflamatório, antibactericida, várias doenças de pele, ajuda. Não é o foco de Não cura. é milagre, né? É o que você está falando. Olha o tripé. Somos todos entendeu? Se você não fizer, talvez, se ele é atópico, então se eu não seguir o outro negócio também. Quando ele toma banho com ozônio, às vezes se eu deixo de dar hoje o remédio, ele não vai coçar amanhã, ele vai coçar daqui 2, 3 dias. Se sem o banho, ele já coçaria no dia seguinte. Entendi. Mas assim, ajuda, mas não adianta eu tiro isso, eu tiro aquilo, é um conjunto. Igual você falou sobre o adestramento, o comportamento, por que ele está fazendo aquilo. Às vezes não é atópico, às vezes ele está com ciúmes do outro e começa a se lamber, chama atenção. Isso ele vê muito, eles fazem muita coisa. Quando a gente analisa o da gente, a gente começa a ver que muita coisa é comportamental. É mais fácil, né? Porque a gente está mais perto, então é mais fácil você ver, porque você vê todo dia. E ver que é comportamental, às vezes. Mãe, na tua frente ele não faz não, quando você vira as coisas, vai correndinho lá fazer um negocinho. Então você vê que é puro comportamento, sabe? Mas o ozônio é isso. Hoje em dia ele é usado injetável, em vapor, ou nesse aparelho de água também, e eu acho que tem algumas outras formas também que usam por aí. A gente usa no banho, então sai nessa mangueira, sai nessa água, essa água como se fosse pura, filtrada. Para você ter uma ideia, o pessoal do equipamento falou que eu posso lavar as banheiras, tudo o banhetório tosa com essa água, que ela ela tira qualquer bactéria, e então até compensa, porque o que você gasta de produto para esterilizar, praticamente a máquina você usa para esterilizar a loja, a clínica. O ozônio, eles estão, né, nada a ver com o nosso assunto, mas as piscinas hoje, né, eles estão trocando toda a parte de cloro, de clorificação, pelo ozônio. Quando eu comecei a buscar, eu achei muito aparelho para piscina, que são os grandões, né? Isso. E eu falava, nossa, mas como assim? Aí eu vou colocar um negócio desse, como que vai sair? Vai sair ozônio demais? Porque é para não sei quantos mil litros de água, e daí, será que, né, não pode? E foi uma loucura. E a precificação disso, ela é muito diferente? Tipo, de um banho normal para um banho de ozônio? Você acha que vai chegar no ponto do tipo, eu não tenho mais o banho normal e aqui eu só dou banho com ozônio? Você acha que vocês estão para isso? Olha, eu acho que seria bem legal se chegasse nisso, porque eu acho que mal nenhum faz, eu acho que só faz bem. Só que assim, hoje, para você agregar um valor, ainda é uma coisa, e outra... Mas tem que ver esse benefício, né? E às vezes é o que... não é um banho que vai melhorar. Um banho ele melhora uma coceira. Mas se ele está todo cheio de ferida, ele vai precisar fazer um cronograma ali, tomar banho é igual o shampoo. Você toma pelo menos um mês, para você sentir uma diferença. Até ele conseguir secar aquilo ali e tal. O problema é que se você para, volta. Entendeu? É igual um diabético que tem que tomar insulina. Se ele parar, ele vai subir. Tem que tratar a causa. Isso. É o que você falou, às vezes tratar o estresse, o comportamento, aquilo pode auxiliar no período que ele está irritado. Mas depois é só curando a raiz mesmo. Legal. E o que mais de diferente que tem lá? que mais? E daí, por último, acho que vem as hidratações, que são pessoas que reconheceram, né, que, assim, que é importante você também cuidar da pelagem, você cuidar dos nós, você cuidar daquele pelo, né? Mas daí já são outro tipo de cliente. Nós vamos até puxar a orelha agora, tipo assim, eu acho que assim, hidratação é fantástica. A mulher vai no salão, ela faz hidratação, parece que ela sai com a cabeça leve. Não é nem só o cabelo, sai leve, tudo é leve.
E eu acho que o animal também tem essa sensação. Ele está aí no mercado, o produto, ele é fantástico. Você percebe a diferença na primeira hidratação, porém, as pessoas acham que a hidratação é assim. Meu cachorro está todo embolado. Você não quer que raspe, você hidrata, tá? Como se a hidratação fosse desembaraçar, né? É, uma mágica. Não é. Tanto é que ela nem é usada para isso. A gente tem um produto desembaraçador. Você vai espirrando e vai, né? E ó, tudo ali. Na banhinha do gato. Na escovada, escovar, segura aquele pelo e vai. Por isso que leva horas fazendo. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou o cara que... Eu sou muito chato com esse negócio de banho. Então, tipo assim, os meus cachorros não tomam banho. Tipo, não é que não toma. Meu cachorro toma banho quando ele tá sujo. Perfeito. Porque a gente tem a rotina e a frequência de escovação. Ótimo. Então, meu cachorro vai tomar banho sujo. E sujo que eu digo, tipo, não é aquele piso, é sujo real. Tipo, cachorro raiz, sabe? O que ele tá sujo? Mano, rolou exato, é isso. Entrou no lago cheio de... Postei uma foto ontem, o pessoal falou, me mandaram no direct. Nossa, Rafa, esse que ele tá verde. Então, nesse dia ela tomou banho. Só que aí eu sofro com aí quem dá banho é uma moça que dá banho. A moça que dá banho no meu cachorro é a moça que dá banho nos cães do canil Wind Spirit, que é da onde ela veio. E aí toda vez que eu levo ela lá, ela fala assim, Rafa, você escova, você só não sabe escovar a bunda dela. E aí toda vez que eu chego lá, ela me dá dura por causa que eu não sei escovar a bunda. Sim. Porque a bunda da Scully é aquela bunda cheia de pelo, assim. Opa. Então. E eu realmente não sei mesmo, até porque eu sou adestradora, eu não trabalho com... Isso, é o que ela fala. Aí eu falo por cima e escovar. Exatamente. Então você só escova em cima e embaixo. Aí fica bonito, eu vou embora. Tipo, eu escovo assim e vou embora. E vamos nessa. Aí ela fala, você chega... Exato. É isso mesmo. Aí ela fala, você chega aqui, aí é o negócio que ela fazer meia hora, eu fico 1h30 fazendo. Isso. Mas como é que você leva isso? Tipo, chega um cara igual eu lá, que não dá banho no cachorro de jeito nenhum. Eu tenho diversas opiniões. Porque eu sou o cara que as pessoas, quem me conhece um pouco mais, entende e fala, não, Rafa, faz sentido o que você fala, por mais que é, né, pet shop e tal, não sei o quê. Quem não me conhece me odeia, tipo, de pet shop. Porque eu sou o cara que fala, cara, não leve seu cachorro. Os posts que mais me dão resultados, que me trazem clientes e etc. tal, são quando eu falo assim, não leve seu cachorro tomar banho. Sim. Porque é muito alerta e é muito contra o normal e natural das pessoas. As pessoas querem que o cachorro vá tomar banho toda semana. E eu falo totalmente ao contrário. Então, por que eu faço essa pergunta? Porque eu quero saber de você. Tipo, o que você acha do cara que fala isso? Puta, Rafa, você tá sendo contra o meu jogo. Porque o meu negócio é dar banho no cachorro, é o meu carro-chefe. E quando você fala isso, você tá me atrasando. Só que eu tô falando da parte de comportamento, né? E não da parte estética. Até porque, por que eu falo isso? Porque eu escovo meu cachorro todo dia. Então, quando eu falo não dá banho, eu vou falar na sequência. Se você escovar o seu cachorro diariamente. E se não, cara, não tem jeito, vai ficar muito pelo morto lá. A sua casa vai parecer o deserto, quando fica aquelas bolas saindo assim, sabe? Fora os problemas, às vezes, que pode Fora os problemas, exato. Então, eu tenho Eu vejo opinião, de raças e raças também. Né? Eu tenho uma opinião assim. Peles e peles. Temos aí para todos os públicos. O que gosta de banho, o que não gosta de banho. Primeiro, cachorro que toma banho toda semana. Vai matar? Não, não vai matar. O cachorro gosta. Ele se sente bem tomando banho, não é uma coisa que ele está desesperado. Ele passeia muito, bom, né? Vamos dar banho. Qual é a frequência? Como é esse banho? É um banho bom, bem dado, vamos cuidar desse pelo, vamos tratar. E o mais importante de tudo, secar esse animal o máximo que você puder. Se a gente for falar sobre, te cortando, a secagem é mais importante do que a lavagem. Em questão de problemas, né? De problema eu acredito que seja. Porque, assim, se você der uma demão de shampoo, não passar mais nada, pode ser que ele não vai ficar cheiroso, o pelo vai ficar ressecado se você nem condicionou o cachorro,
Mas eles vão tacar perfume, e ok, ele vai ficar 2 dias cheirando bom, depois ele vai voltar a ficar fedidinho. Mas, se deixar ele úmido, ele vai começar a se coçar. Ele já sai fedido, né? Se tiver úmido, a hora que entra no carro, você já fala, cheiro de cachorro molhado. Ou vão mascarar com perfume. Muito perfume. Então, eu acho que o secar é mais importante. O dar banho para mim, todas as funções são importantes, porque eu acho que você tem que dar um bom banho. É prazeroso você ver o bichinho limpo, ele vai durar ali uma semana, ele vai durar 15 dias, entendeu? Dependendo do animal e aonde ele vai. Mas, assim, então, eu acho que dá para dar banho toda semana, desde que esse cachorro não sofra por comportamento dele e que ele esteja bem seco. Segundo ponto. Depende da atividade dele. O que não vai tomar banho. Qual a raça dele? Eu não gosto, também, eu vou dar banho, eu tenho husky. Eu tenho husky que toma banho cada um mês e meio. Até 2 meses, Depende da época também, não só... É o que você fala, o cachorro escolhe quando ele vai tomar banho. O husky, ele é meio o cachorro escolhe quando ele vai tomar banho. Ele não é um cachorro assim que você precisa ficar fazendo isso com ele. Você vai descobrir quando é maior a necessidade. Ou porque ele não cheira. Ele não tem odor. É igual o Spitz. Então, assim, só que o Spitz sem o banho. Ou é uma coisa até que nós estamos sentando e tentando desenvolver. Pacotes de escovação com banho a seco. Por quê? Porque nós só passa por cima o banho a seco, ele não vai penetrar na pele. Você vai escovar, que é aquele tempo, ou tempo que a pessoa não tem de fazer em casa, ou não consegue fazer, porque eu não sei porque isso aí já é com você, que às vezes o cachorro não deixa o dono escovar, mas deixa a gente que é do pet shop escovar. Falta de manejo, Não sei se é o ambiente, o fato dele estar mais ali. Não, é manejo. O que acontece. Porque tem cachorro que chega a ser reativo em casa com escovação. E a hora que chega no pet de boa. E a hora que chega no pet, ele escova numa boa. Tem os dois lados, né? O fato de não ser o dono, ele não se mima. É o costume. Foi acostumado de maneira errada. Teve, às vezes o cara não tem a experiência que uma pessoa que trabalha com isso tem. A mão, às vezes, é mais pesada ou o material errado. A hora que puxou, o cara virou, levantou a mão, acabou, esquece, não mexe mais. Então, assim, esse que não toma banho e que é peludo, tem que ser escovado. Ele precisa ser escovado. Você quer ver um Spitz chegar lá com 20 dias sem banho, 20, ele não tem cheiro, todo amarrado, né? Todo cheio de nó. Ele não parece por fora, ele é bonitinho. Ele, por dentro, aquela lã assim, é uma pelota, assim. E aquilo, você começa... Depois, primeiro, você lava. Quando você chega na parte do condicionador, já começa a sair umas pelotas. No condicionador, já vai tirando, já. Tá tudo morto, aquele pelo, aquela lã que tá por dentro. E aí, quando você vai para essa escovação, parece que você tá escovando um husky ali, de tanto que voa pelo. De um negocinho desse tamanho, assim, ó, um bichinho petitico. Então, assim, não necessariamente ele tem que tomar banho, sempre. Para que eu vou falar? Não precisa. Mas agora, ele precisa, sim, ele precisa ser cuidado, escovado, higienizado, escovar os dentes, não só no pet, mas em casa, tem que tentar, ou tem que ter algum produto que possa colocar na boca dele. Eu não consigo escovar, mas então você vai ter que achar a ração, achar o negócio que espirra, um osso que ele possa roer, que vai tardar aquela limpeza de tártaro frequente. Eu acho que depende do cuidado que você tem com o seu animal, você consegue deixar com menos banho ou com mais banho. Fernanda, eu não tenho tempo para escovar, eu não tenho habilidade para escovar, eu vou escovar, eu acho que eu machuco, ou ele... Não tem problema, alguém vai escova para você sem precisar molhar ele vai ficar cheiroso, ele vai ficar limpo, a gente vai limpar o olhinho, a gente vai limpar o ouvido, porque essas coisas tem que estar limpando. Às vezes fazer não adianta mais frequente, né? Você pode deixar um mês sem tomar banho? Pode, mas tem que limpar outras partes, entendeu? Outras coisas, fazer higiênica nele, cortar a unha, porque senão aquela unha enrola e vai dar problema. Às vezes o pessoal confunde nisso, né? Às vezes eu já vi desse lado também. Que assim, tem cachorros que tem que manter a oleosidade na pele, então, demora um pouco mais para dar o banho. Mas daí também a pessoa esquece completamente o cachorro.
Daí não limpa o ouvido, não limpa... Não faz mais nada. Não faz mais nada, entendeu? Assim, aí chega... Pô, mas isso é muito legal. Se você... Eu vou falar como consumidor do serviço de vocês, né? No caso. E não sou o cara que eu vou consumir semanalmente. Mas se você vira pra mim e fala assim, Rafa, vai uma pessoa na sua casa fazer esse trampo, você não... Nossa, a domicílio? Meu Deus. Você não tem um carro, você tem um cara de moto, sei lá, eu já botando... Tá, eu sou... só vou te explicar o problema. Não sei se é possível, mas se você virar pra mim e falar assim, cara, vai um cara na sua casa e fazer a domicílio, meu Deus do céu, que é isso é maravilhoso. Então, não preciso sair de casa. Eu não tô em casa, você vai, eu já confio no pet, eu já sei quem tá aí fazendo. Eu pego ele, levo. Por isso ainda que hoje eu tenho o leve trás. Por quê? Porque ele vai, é uma pessoa de confiança, que ele faz exatamente, você entra, você fecha, você pega, você... Dependendo como a gente entra na casa das pessoas sem ter ninguém. Às vezes tem que entrar mesmo. A pessoa dá a senha da porta, a gente entra e normalmente a gente filma, foi deixado aí, fechou a porta, tá vendo? Tá fechado, tá guardadinho, bonitinho, tá. Pra mim, não é a melhor coisa ter leve trás. É a pior coisa dentro de um pet shop é ter o leve trás. É um risco muito grande, né? De tudo, né? É a preocupação e é assim, o gasto. É muito gasto com motorista, é muito gasto com carro, é muito tempo perdido no trânsito. Só que ainda ele o que acontece de fazer em casa e fazer no pet. Eu também, já é comportamental. Você chega para fazer na casa da pessoa... O cachorro não deixa, tem isso também. Fica louco. Tem cachorro que não deixa limpar a orelha. Eu já fui várias vezes com veterinárias minhas, assim, parceiras, ajudar a vacinar. Porque ela sozinha não consegue vacinar, não consegue segurar. Porque o cachorro vê o dono, enlouquece. E lá no pet ele fica, você põe ele na mesa, parou, estaca. Tá de boa. Tem isso também. Eu tenho cliente que vai lá, que o veterinário indicou pôr remédio para otite no ouvido, e não consegue pôr em casa. Aí o veterinário é longe, ele vai lá no Boitosa. Ô, Fê, você me ajuda todo dia a pôr o remédio no ouvido do cachorro? Eu tenho um cachorro lá no sítio que ele praticamente mora com a gente, né? Ele já fala que ele faz parte dos meus cães, ele é um dos meus cães de posse. E a dona mandou a pasta de dente esses dias pra gente, ele tava na casa da dona, ele fica meio que, eu falo que é camping, né? Tipo, ele fica sábado e domingo com ela e segunda a sexta ele fica com a gente. Aí ela, Rafa, você escova aí pra mim? Aí eu falo, não, escova você aí, eu já tenho intimidade com ela, né? Aí ela, não, é que aqui em casa, não sei o que lá. Aí eu falo, eu sei que você não consegue escovar ele aí, escovar o dente dele. E ele tá lá, cara. E aí, lá com a gente, eu posso, qualquer um dos meus monitores, qualquer um, ele vai e deixa, de boa. E com ela lá, ele não deixa. Então, eu tenho um cliente que não deixa colocar Entendi a questão. no ouvido. Faz sentido. Então, esse é o problema de ir na casa. Entendeu? Eu poderia montar uma equipe e falar, eu compro um carro, essa equipe vai lá só para passar ali escovando todo mundo. Legal. Marcava dia tal no condomínio tal, outro no prédio tal, e vamos só escovar. Mas chega na casa, muitos não deixam fazer. O feeling muda, né? O ambiente muda. Ele vira uma onça. Muda. E aí é complicado, entendeu? E lá no pet a gente busca, eles vão igual um santo. Vai de boa. Eles vão no carro igual um santo. E eles chegam... Outra coisa no carro. Eu tenho Eu não gosto muito de colocar cachorro em caixa. Eu evito. A não ser que a pessoa fala. Existem uns que já vêm na sua própria caixa. E aí ele já é habituado. Até você já abre conhece a porta, caixa, já sabe. Caixa dele. Já sabe quanto é bom. A grande maioria não gosta. Então, assim, no aí carro, que precisa de treinamento. Eu prefiro daí usar cinto de segurança, coloca o peitoral dele, prende no cinto de segurança. Às vezes é uma caixinha, mas é uma caixinha guia, aberta. Entendeu? Eu prefiro... Aqui é o jeito que os donos acabam levando, Exato. né? Uma caminha e ele fica em cima, preso no cinto, alguma coisa assim. O Rafa é o cara que vai falar, meu Deus do céu. Vai abominar. Não, vai abominar total. Não, pra mim não existe você ir até a padaria se seu cachorro solto dentro do carro. Você bater o carro, o primeiro que vai morrer é o cachorro. Vai voar, né? E o cinto, se não, tipo, óbvio. Não, se o carro não amassar, né? Então o cachorro, não voou, o carro não amassou, ok. Mas o cinto, dependendo do tranco, ele quebra o cachorro. Sim. Então ele pode machucar. Cara, o osso, pensa, o osso é uma caneta, o osso de um Spitz. Sim.
Sim. É uma caneta. Quebra, você quebra assim. Uhum. Então pensa, bateu, depende da batida, você pode ter esse tipo de trauma. E a caixa de transporte vai te salvar, vou falar literalmente salvar, porque eu já vi vários cães sendo salvos pela caixa de transporte. Então eu sou o cara que sempre abomino. Mas... Por isso tem que andar devagar, para não dar uma batida dessa de amassar tudo. E outra regras. coisa... É chato mexer, cara. É chato mexer, porque se você for fazer 100% tudo do jeito que tem que ser feito, o cliente não fecha com você. Ai, que saco, a caixa. Ai, que saco. Tá judiando. Porque o cachorro não tá acostumado com aquele comportamento ali dentro da caixa e ele realmente vai ficar judiando, ele tá estressado. Na minha hospedagem, eu não tenho... Os cães que ficam hospedados comigo, eles dormem em baia. Tá. Os clientes que deixam os cães hospedados comigo sabem disso. A gente perde cliente à torta e à direita? Sim. Como assim o cachorro dorme em baia? Não, ele vai dormir na cama. Exatamente. Mas eu perco, não é que eu perco, né? Eu deixo de ter o cão. O meu cliente não é esse. O meu cliente é o cliente que vai deixar o cachorro numa baia. Tá. Né? Que aceita que o cachorro dele durma na baia. Né, exato. Mas cara, tipo, se eu tenho 10 hoje, eu podia ter 50. Sabe? Por causa disso. Mas eu escolhi isso. Sim. Então, eu escolhi... Então, uma das coisas que a gente gosta de falar aqui é eu tento, ao máximo, com essas minhas regras, escolher os meus clientes. Quanto mais eles forem parecidos comigo, menos problema eu terei. Com certeza. Né? Então, se eu tenho um cliente que... beleza. E aí, a outra coisa que eu levo para eles é... Se o meu cachorro dorme na baia, eu vou fazer a mesma coisa que eu entrego para os meus, eu vou entregar para o seu. Os meus dormem na baia. Não tem problema nenhum. Na minha casa, a minha cachorra dorme na casa. Não é que ela dorme na cama. Não, ela dorme na casa. Onde ela quer dormir? Sei lá, no chão. Vai dormir no chão. Vai dormir na cama? Não, na minha cama não. Então, eu sou assim. Sim. Então, os meus clientes geralmente tendem a ser parecidos comigo. Porque eles aceitam essa minha... Pra todos, gigante, né? Tem para todo mundo. Só que mas a pessoa tem que assumir os riscos. Exatamente. A gente vai chegando nos finalmente. E antes da gente chegar no finalmente, eu queria que vocês, ou você, ou não sei, vocês contassem uma história, óbvio, do pet, ou de algum cliente que vocês fizeram, que foi muito marcante, foi uma história, tipo, transformadora. Tipo, cara, esse cliente, sei lá, mudou minha vida. Esse cliente foi um cliente que, se não fosse por ele, eu não teria feito, sei lá. Tem que ter algumas... Tem. Eu não sei, assim, existem muitas. Eu não sei para que lado a gente pode ir com a história. Mas, assim, o que mudou... Então, você pode ir pro lado que você quiser. Se você chorar, eu vou à loucura. Não, não. A gente sabe. Se você até lembrar alguma enquanto eu vou contando essa, vai ser legal. Não, mas assim, no meu caso, lidar com o chau-chau. Eu mudei muito em relação, foi transformador para mim poder enxergar o respeito, né, entre a raça e eu, porque eu achava que eu podia abraçar e beijar e agarrar todos, e eu só ia direcionada ao amor. Então, hoje eu respeito a raça, e para mim, eu desenvolvi muito, assim, eu gosto de coisas desafiadoras. E eu tive 2 chau-chaus lá que foram, assim, dedicação. Uma levou 5 meses, ela só tomava banho de focinheira, porque a gente não conseguia tirá-la do chão, a gente ia buscar ela de leve trás. Ela vinha toda coceira, balançava até o rabinho, entrava sozinha dentro do carro. Chegava lá no banho tosa, ela entrava, ela era gente boa pra caramba, mas ninguém conseguia pegar ela do chão para pôr na banheira. Então, ela tinha que colocar focinheira nela para poder fazer essa manipulação de... Ela não aceitava o contato. E, assim, eu acho que eu tenho até postado, ela já é das antigas, quando a gente conseguiu tirar a focinheira dela e começar no carinho, no amor, foram 5 meses, e ó que ela tomava banho 15 em 15 dias. Então, foram alguns banhos, e a gente, pro final, e depois ela se mudou, ela saiu daqui
de Alphaville, foi para o interior, mas, e para mim, do mesmo jeito que foi eu ganhei, eu perdi depois. Foi a que eu quis chorar quando ela foi embora. Porque eu ficava assim, ai meu Deus, quem que vai dar banho nela agora? E eu já me colocava, né? E assim, eu aprendi muito a respeitar a raça. Para onde ela vai, quem vai fazer o que eu fiz. Vou amarrar ela e ela já tá tão adaptada e agora ela, né? E eu tive um outro também que o dono acompanhou praticamente quase todos os banhos dele com a gente dentro. Aquilo era amor de verdade, porque o cara vinha, ele saía de lá puro pelo. Ele pagava o nosso serviço, né? Mas ele acompanhava também. Porque ele não conseguia fazer na casa dele, mas ele acompanhava o serviço, porque quando ele estava próximo, chegava às vezes algum momento, principalmente a saia atrás, que tinha que ficar escovando mais, ele começava a querer se irritar, só que ele era um chau-chau diferenciado, porque estava na presença do dono, ele começava a dar avisos. Tipo, chega que eu não quero mais, então ele dava uma latida, e aí cada vez que ele tinha uma reação, ele chegava próximo, conversava com ele, não pode assim, e ele deixava a gente continuar. Então ele acompanhou, ele teve uma paciência, assim, eu achava aquilo maravilhoso, a gente marcava dentro do tempo que ele conseguia também, já para não ter que mordaçar, e tanta coisa, e o animal ficar cada vez mais estressado. Então, assim, esse nunca tomou banho de focinheira, ele sempre avisou, e depois ele foi embora também, foi viver no céu, e aí foi muito triste, que a gente chorou muito. Eu acho que um grande aprendizado que a gente teve com tudo isso é que, além da gente perfumar, querer show, às vezes a gente arruma ir para uma festa em casa, né? Porque a nossa proposta é deixar ele estiloso, ele vai para casamentos, muitos que vão lá, se arrumam, vão para casamento, mas é a gente sempre lembrar que o animal, o cachorro, ele quer ser cachorro. A gente muitas vezes confunde esse nosso, né? As pessoas em geral confundem o amor e tudo isso que a gente tem com o animal, de querer encriptar, deixar ele bonito, estiloso e tudo mais, mas também deixar ele ser animal. O cachorro, ele quer ser cachorro, né? Ele quer fazer coisas de cachorro. Eu até falo para as pessoas, eu tenho pastor alemão, fêmea, enorme, e quando ela vai lá, ela sai toda cheia de brilho, e eu tenho pitbull, hein? Engraçado, pitbull monster de latarote e tudo. E o que eu falo sempre para os donos? Gente, isso tudo aqui é uma brincadeira, é para ele ir para casa, você tirar uma foto e arranca tudo isso. Já era, né? Entendeu? Vamos tirar uma foto, vamos colocar bonitinho, e depois você tira isso aí tudo, corta isso aí do pescoço dele, tira e deixa ele. Tem um meme disso, né? A gente fez. Não é para ele viver naquilo, entendeu? Com aquele negócio incomodando. Há umas semanas atrás, sei lá, um mês atrás, me ligaram, tipo, na terça-feira, para Rafa, a gente tá com uma urgência, precisamos de alguém para cobrir aqui um programa, tal, não sei o que, uma pauta de cachorro, quer fazer amanhã. Aí eu olhei pra Scully assim, tipo, mano, eu olhei pra ela e falei, cara, você tá muito zoada, né? Aí eu liguei pra menina que me atende aqui, aí eu falei, esqueci o nome dela. Carol, sei lá, consegue dar um tapa na Scully? Tipo, preciso de uma secagem, de um banho a seco bem dado e uma escovada, porque eu vou pra TV amanhã, preciso levar ela não dá pra ir com ela assim, ela tá zoada. Sim. Aí, lava os pés, tá tudo bom. Não, era tipo, vamos mascarar ela aqui total, né? Aí ela me mandou a Scully cheia de coisinhas. De brilhos. Aí eu postei, ela foi maquiada. Aí eu postei, né? Postei nos meus stories, falei assim, meu Deus, me mandaram a cachorra cheia de brilho, não sei o que lá. Tira ou não tira? Cara, a galera não queria deixar eu tirar. Ela ia pra TV, afinal. Né? Ela tava. Depois você podia tirar. Não, aí eu postei ela na TV sem, aí todo mundo, você tirou, não sei o que. Eu falei, gente, não, minha raiz não deixa. Sabe o que acontece? Meu filho, não, papai, não tira. Só pra, né, a gente tá quase estourando acho que o seu tempo aí, mas assim, só para entender,
não tem problema nenhum pôr as coisas neles e a pessoa curtir, a criança gosta, eles gostam. O personagem e tal. Tem um momento, parece que até um cachorro já sabe quando ele está todo enfeitado, ele vai tirar a foto e ele se acha também. Mas é aquele negócio, ele precisa do momento dele cão. Vamos tirar essas coisas dele agora? Já tirou, grama, já fez, agora já tira os laços, corta tudo e joga fora, porque já fizemos uma foto. Já fez o que tinha que ser feito. Entendeu? E não precisa ficar. Existem cães, eu acredito, existem cães magrinhos, sem quase pelo, que no inverno precisa de uma roupa, precisa mesmo, aquele cão sente um frio lascado, e como que ele vai ficar embolado numa cama, lá enrolado na caminha o dia inteiro? Então, talvez... Mas procura uma coisa mais confortável para ele, coloque, não tem problema, tire durante umas horas, escove ele novamente, depois coloque, ele fica bem com aquela roupa. A grande maioria não fica, mas você quer ir num evento X, quero levar ele assim, coloca, não tem problema, não vai matar, você não está judiando. É bastante do que a gente vende também. É o bom senso, entendeu? A pessoa tem que ter um equilíbrio do bom senso. Até você falou no começo sobre a pintura, que o cachorro estava de tigrão. Tigrão. É muitas horas. Eu acredito, tem um cara que eu sigo, que ele não é do Brasil. Talvez se você chega a um ponto de fazer alguma coisa naquele sentido, separar dias, fazer uma parte, depois fazer a outra. Que, tipo, na perfeição que é feito, não é um qualquer cachorro. Ele foi adestrado. É um cachorro que a gente leva. Cachorro fica na mesa ali. Isso, cara, um cachorro que a gente leva para feira, para uma exposição, para um campeonato, ele é um cachorro de filhote, ele já foi condicionado àquilo. Ele é um cachorro que ele está sendo tratado pelagem, ele está sendo tratado aquele cachorro vive para aquilo, né? Isso, é a mesma coisa que é de canil que vai ser para exposição, vai ser matriz ou qualquer coisa. Mas até esse eu acho que ele tem que ter o momento dele. Entendeu? É igual a matriz que tem o filhote. Ela fez aquele ano, não sei quanto tempo, mas talvez uns 2 anos não vai fazer, depois vai fazer, entendeu? Colocá-la novamente. Mas eu acho que tudo tem que ser... Tudo tem a sua, tem né? um limite, seu bom senso, não vamos judiar, entendeu? Dá para fazer a coisa bem legal. Eu tive uma pessoa que me pediu, inclusive, você pode pintar o rabinho dele de azul, porque ele vai entrar no meu casamento? E eu queria, porque eu acho que ele tem meio cara de menina, e como ele não usa nada de adereço, eu queria que ele tivesse uma coisa mais masculino, é ele. E ele foi de rabinho pintado e não durou quase nada, e é uma tinta própria, e já saiu sai rapidinho. E acabou, é o negócio que você falou, da foto. Vamos fazer no carnaval? Vamos fazer no carnaval, entendeu? Mas lógico, você não vai pintar o cachorro, saiu essa tinta, passa outra. E não dá uma trégua pro coitado, entendeu? É isso. Não é pelúcia. É isso. Não é pelúcia. Não é pelúcia. Isso tem que ser lembrado, que não é pelúcia. Boa. Gente, queria agradecer vocês, muito obrigado por esse papo, foi um prazer conversar com vocês. Acho que a gente conseguiu, né? Uma das coisas que a gente fala aqui para a galera é o seguinte: a gente está usando o que eles mais têm de valioso, né? Que é o tempo deles. Então a gente precisa levar algo que faça sentido em algum momento, uma sacada, né? Eu falo que uma sacada vale a live, vale a aula, vale né? Então geralmente as pessoas acabam escrevendo embaixo, tive essa sacada, então acho que a gente trouxe várias sacadas, tanto vocês com o ponto de vocês, eu com os meus pitacos em relação a adestramento e comportamento, mas queria deixar aqui aberto para vocês, se vocês quiserem qualquer coisa, estamos aqui para ajudar, e para que vocês não se esqueçam da gente, e que lembrem sempre da gente, a gente tem aqui um ritual, que é o seguinte: a minha esposa cuida da parte de gatos, da parte de comportamento de gatos, e aí ela foi para uma cliente, e a cliente deu para ela uma mudinha dessa plantinha, que é uma plantinha que a gente foi descobrir depois, as meninas foram descobrir depois, que é a planta da amizade e da fortuna. Tá? E a gente teve uma das pessoas que participou aqui com a gente, foi a Cris do Animas, que é o crematório. Então ela veio falar sobre, né? E todos os cães que passam por lá, infelizmente, que morreram, ela leva para os seus clientes, né, uma plantinha para os seus clientes plantarem. Sim. Então ela tem esse simbolismo de
de frutificar, de levar o negócio para manter a vida, né? E a gente aderiu a essa brincadeira, que é essa aqui é de presente para vocês. Essa plantinha é super fácil de cuidar e ela dá muitos frutos muito fácil. Daqui a pouco vocês vão ver, saiu uma aqui do lado, você tira daqui para no outro vaso. Você vai botar num vaso maior, ela vai ficar gigante. Amiga mesmo. E a intenção é a seguinte, que vocês vão espalhando isso aqui, né? Até que um dia ele volte para cá de novo. Tipo, Rafa, então, essa daqui quem me deu foi a fulana, que não sei o quê, que não sei o quê. Chegou, Legal. voltou. Legal. Espero que isso aconteça, espero que, não sei se vocês gostam ou não, Sim. A gente gosta muito mas disso, né? que vocês levem isso como carinho, como um agradecimento por estarem aqui, por participarem e por trazerem esse conteúdo pra gente. Muito obrigado. Beleza? Foi muito bom. Bacana, eu agradeço. Aqui tem convite. como é que cuida, descuida e tudo mais. Lindo. Eu agradeço o convite, só para finalizar. Estamos abertos também, não somos perfeitos, estamos aprendemos todo dia. Estamos. E só um segredinho, somos um tripé também lá, viu? É. Só não estamos explícitos igual vocês, assim, mas somos um tripé. É Quem isso. sabe futuramente a gente não coloque esse... Vamos nessa. Vamos nessa. Tá joia. Beleza? Gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, né? Uma sacada vale a live, uma sacada vale a aula, uma sacada vale o nosso conteúdo aqui. Escreve aqui embaixo o que você achou, o que você tirou de sacada desse conteúdo que a gente vai publicar para vocês. E nos vemos na próxima terça-feira, às 21h03. É isso, né? Vamos nessa. Beijo, tchau, até a próxima. Fui!